Olá a todos. Vamos dar início agora à nossa videoaula sobre planejamento e elaboração de monografias. Meu nome é Morgana Ramos, eu sou bibliotecária, atualmente mestranda do Departamento de Ciência da Informação, e nós vamos conhecer hoje um pouco sobre essas etapas de elaboração de monografias e sobre a estrutura que um trabalho desse deve possuir. Então, qual o nosso objetivo de hoje? Entender o que é uma monografia, que tipo de trabalho é esse, por que eu faço uma monografia quando eu estou concluindo meu curso de graduação. Conhecer também as etapas de planejamento e elaboração de um trabalho monográfico. Então, a monografia, gente, é um dos inúmeros tipos de trabalho de conclusão de curso que se tem. Além dessa estrutura que nós vamos conversar hoje, tem o artigo, tem a dissertação, tem a tese, cada um com a sua finalidade e o seu grau, né? Geralmente, ao concluir o curso, nós apresentamos uma estrutura monográfica que ela trata sobre uma reflexão teórico, crítica, sobre um tema, né? De acordo com os meus estudos, eu dividi a nossa apresentação em planejamento da pesquisa e estrutura, para a gente apresentar para vocês como é que é a elaboração dessa monografia, né? De acordo com o planejamento e a estrutura. E então, como fazer esse trabalho? Eu elenquei aqui em etapas para que nós possamos visualizar melhor. A primeira de planejamento da pesquisa seria a escolha do tema, certo? E nós vamos ver um pouquinho adiante como é que deve ser feita essa escolha, e cada uma dessas etapas é mais para a gente entender como vamos trilhar esse caminho aqui na apresentação. A escolha do tema, problema e objetivos. O levantamento bibliográfico, como deve ser feito esse levantamento? E a análise dos dados, de todos os resultados, artigos e fontes que eu pesquisei, como deve ser feita essa análise? E aí, adiante, nós veremos um pouco da estrutura da apresentação, né? Tem um elemento visual, uma imagem, que vai apresentar os elementos pré-textuais, que é a capa, a folha de rosto, os textuais, que é o grande foco da nossa apresentação aqui, que corresponde à introdução, desenvolvimento e conclusão da monografia. É a monografia, a escrita, a redação da monografia, por assim dizer, e os elementos pós-textuais, que nós vamos citar também. Mas, lembrando que o foco aqui maior será no desenvolvimento, na introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? Elementos textuais. É importante entender que a pesquisa é a busca de respostas para uma pergunta. Então, por que escolher um tema? Né? Como escolher um tema? Né? Essa escolha ela tem que ser algo pessoal, ela tem que ser algo que me traga curiosidade, porque através desse tema, através desse assunto, dessa área que eu vou pesquisar, que eu vou identificar um problema para responder, uma pergunta para ser pesquisada. Entendem? Então, essa escolha tem que ser algo que eu sinta interesse. É esse interesse que vai me trazer a motivação e a curiosidade de pesquisar, né? Esse tema ele tem que ser viável, ele tem que ser relevante, original. Viável por quê? Eu não posso... Será que eu posso pesquisar a incidência de problemas de joelho em jovens canadenses, se eu vivo em Fortaleza, no Brasil? Acho que não seria tão viável, né? Então, essa questão da viabilidade, eu tenho como executar minha pesquisa no local que eu estou? Essa pesquisa ela é importante para a minha área? Ela é original ou tem estudos iguais que trazem informações abordadas sobre esse tema? Então, para ficar mais claro, a gente pode exemplificar o que seria um tema. O exemplo que eu posso trazer para vocês. Fisioterapia geriátrica é um tema, é uma área dentro de fisioterapia, né? E uma pergunta que vai me nortear nessa pesquisa sobre fisioterapia geriátrica poderia ser:
Qual a incidência de quedas entre idosos sedentários no Ceará? Entendem a questão da pergunta? Ela que vai me dar o norte dentro do meu tema. E no fim das contas, todos os esforços vão converter para a solução do problema. Esse vai ser o objetivo sempre da monografia, vai ser o objetivo central, certo? Primeiro, a definição de um tema, depois o problema sobre esse tema e os objetivos que vão me ajudar a responder esse problema, que são as etapas que eu devo alcançar na minha monografia. Então, depois de definir o norte dessa nossa pesquisa com tema, problemática e objetivos, nós chegamos à etapa do levantamento bibliográfico. E uma das coisas importantes no levantamento bibliográfico, né? Aqui ela está separada em 3 tópicos para melhor entendimento. O primeiro é uma definição de estratégia de pesquisa, o segundo é a seleção do material e a terceira, análise dos materiais. Com relação à primeira etapa do levantamento, que é a estratégia de pesquisa, eu quero dar um enfoque para as fontes de informação. Gente, não se deve pesquisar em qualquer local, em qualquer site. Escolham com critério, escolham com cuidado as fontes de informação que vão fazer parte da monografia, dos artigos, dos trabalhos de vocês, certo? Aí na apresentação tem alguns exemplos de fontes de informação, como bases de dados, que possuem livros, artigos de periódico, artigos de anais de congresso, teses, dissertações, que também são ótimas fontes de informação, porque tem uma profundidade metodológica, que a monografia ainda não tem, né? Teses e dissertações já são produções de outro nível de pós-graduação, então tem uma profundidade maior e servem como modelo também para vocês verificarem a estrutura, certo? Então, a escolha das fontes é super importante. Não usem qualquer coisa de qualquer site, ok? Outra coisa, aprendam a utilizar ferramentas de bases de dados. Hoje, a maioria das informações circulam rapidamente pela internet, circulam rapidamente no meio acadêmico através das bases de dados. Então, um livro ele demora muito para ser publicado. Em contrapartida, um artigo ele tem mais rapidez de publicação. E para isso eu tenho que entender como é que elas funcionam, quais são os filtros, quais são as ferramentas que elas possuem. Tenho que ter essa intimidade com as bases para que eu possa extrair o potencial delas. E aí, outro elemento importante na utilização dessas bases de dados é saber selecionar as palavras-chave. Palavra-chave é a mesma coisa que descritor. Então, eu vou me comunicar com a base de dados através de palavras que representem aquele meu assunto. Fisioterapia geriátrica. Se eu colocar lá, vai me resultar em muitas coisas. Provavelmente, não sobre aquele problema que eu pensei. Então, tenho que pensar possibilidade de palavras-chave para achar o que eu quero, aquele documento que eu quero dentro da base de dados. Uma dica que eu dou para vocês é tentar perceber palavras que representem o assunto que vocês estão pesquisando. Como assim, Morgana? Sinônimos que representem bem o tema. Por exemplo, AIDS é a mesma coisa que HIV, correto? Então, se eu colocar AIDS, idoso, pode sair uma coisa para mim na base. E se eu colocar HIV, idoso, pode sair outros artigos, outros documentos que não saiu na primeira busca. Entenderam aí o jogo? Então, quanto mais palavras que signifiquem a mesma coisa eu fizer o jogo na estratégia de palavras-chave, mais resultados eu posso conseguir nas minhas pesquisas. Então, busquem utilizar esses sinônimos para representar o tema. No que tange ao item 2 desse slide, a seleção de materiais, eu tenho outra informação importante para vocês com relação a isso. No momento que eu já defini a minha estratégia, que eu estou utilizando as palavras-chave, que eu estou encontrando materiais interessantes,
Eu devo analisar o que para selecionar um artigo, um documento para mim? Primeiro, gente, observar o título. O título tem um enunciado que me chama a atenção? O título corresponde ao que eu estou pesquisando? E segundo, o resumo. Leia o resumo para fazer uma triagem. É bem aquilo que eu estou pesquisando? Talvez o título tenha uma informação interessante, mas quando eu leio o resumo, não é bem aquilo que eu quero. Então, percebam essa análise para a seleção também no material, certo? Verificar o título, verificar o resumo para eu poder saber o que vai ser interessante para mim e o que não. Já no nosso terceiro tópico sobre planejamento de pesquisa e levantamento bibliográfico, nós temos a análise dos materiais. Esse tópico corresponde à leitura reflexiva e crítica de todo o texto, ou seja, já defini estratégia, já selecionei meu material, agora eu vou ler. Eu vou tirar as informações que são importantes para mim. Vou fazer uma leitura reflexiva, vou atentar com criticidade para todo aquele texto, fazendo um fichamento, um resumo, talvez um mapa mental. A estratégia de leitura e de análise do texto, vocês podem definir. Mas geralmente é fichamento que as pessoas utilizam, que os pesquisadores utilizam, né? Na interpretação desses materiais, na análise desses materiais. Identifique no discurso do autor os aspectos que você considera positivo, quais aspectos também são interpretados como negativos, né? É um momento de você realçar o que é importante e você comentar também, dar sentido àquele texto. No momento do fichamento, seleciona o que é importante do texto e já faz um comentário. Vocês vão ver o quanto esse exercício vai ser importante no momento do referencial teórico. Busquem articular as ideias que possam agregar os pontos que o autor está falando. Nesse momento de análise dos materiais, é importantíssimo essa leitura reflexiva e crítica do texto. Dando seguimento aqui à nossa apresentação, nós chegamos à estrutura da apresentação. Já passamos por toda a parte de etapas de planejamento. Eu só abro um parêntese aqui, que essas etapas de planejamento é o que subsidia a criação de um projeto de pesquisa, certo? É uma das etapas da monografia, eu não vou abordar aqui para não estender muito, é a criação do projeto. Então, o planejamento, o levantamento, a atribuição do tema, dos objetivos, da pergunta, é o esboço da monografia, que é interpretado como projeto de pesquisa, certo? Voltando aqui à estrutura de apresentação, como eu falei no início, nós não vamos nos deter aos elementos, tanto a formatação de elementos pré-textuais como pós-textuais. Nós vamos nos deter aos próximos slides aos elementos textuais, certo? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas eu acho importante só comentar aqui que essas informações vocês podem conseguir na NBR 14.724, que é a norma da ABNT que trata sobre apresentação de trabalhos acadêmicos. Então, essa norma tem todas as informações que vocês precisam para saber o que é uma capa, como é que ela fica, quais são os elementos que tem uma capa, uma contracapa, uma folha de rosto. Vocês vão encontrar nessa norma, tá certo? Então, só para elencar aqui, elementos pré-textuais que são obrigatórios na minha monografia. Capa, folha de rosto, folha de aprovação, o resumo tanto na língua estrangeira como na minha língua, certo? E o sumário. Passando os elementos textuais, que nós vamos já conversar sobre eles, tem os elementos pós-textuais. Desses elementos pós-textuais, apenas a referência é obrigatória. Todos os outros são opcionais. Então, como a gente estava conversando aqui, a estrutura de apresentação de elementos textuais vai ser o foco aqui do resto da nossa apresentação. Separado em introdução, desenvolvimento e conclusão. E aqui eu dou uma dica, certo, gente? Nesse momento de escrita do trabalho, do desenvolvimento do trabalho, eu acho interessante, primeiramente, colocar no papel o título
E o sumário? O que seria esse sumário? A intenção é fazer uma espécie de esqueleto da monografia, colocando em tópicos todo o processo de ideias que vocês estão tendo. Agora eu vou falar no referencial teórico sobre a incidência de quedas no Brasil. Lembrando daquele nosso tema de exemplo que eu dei. Como é que está a fisioterapia geriátrica aqui no Ceará? Então, como vai ser a abordagem que você vai dar ao seu tema, né? Vou elencando os tópicos para procurar clarificar isso na minha mente, procurar organizar essas ideias. Então, a minha dica é, antes de iniciar o processo da escrita, é interessante pensar nessa estrutura do trabalho. Quais tópicos eu vou abordar? Porque esse esqueleto ele vai ajudar vocês a nortear essas ideias. E assim, lembrando que esse processo vai ser sempre reconstruído, não vai ser, é um sumário provisório, é um esqueleto provisório. Vocês vão sempre voltando e construindo até a finalização da monografia, até realmente ter tudo sedimentado, tudo concatenado, todas as ideias fechadinhas no projeto monográfico. E então, depois de fazer essa estruturação, a primeira etapa é fazer a introdução, certo? A introdução, ela vai apresentar a proposta do teu trabalho. Ela vai contextualizar o tema, explicar a importância desse tema para você, por que você escolheu esse tema, né? Qual a justificativa, qual a importância desse tema para a tua área, quais as contribuições que você espera, qual o caminho que você quer resolver esse problema. É aí que você vai também falar sobre o problema que você encontrou. E, em outras palavras, essa introdução ela deve conter antecedentes do tema, o problema, a natureza ou importância do tema, justificativa, objetivos que já foram definidos, possíveis contribuições e organização e distribuição do trabalho em tópicos. Para ficar mais claro essa organização, depois de toda essa contextualização, da apresentação dos objetivos e da problemática, falar em poucas linhas como é que vai se dar o resto da monografia. No capítulo 2 eu vou apresentar, por exemplo, no capítulo 2 eu vou apresentar o referencial teórico. No referencial teórico, nós vamos observar os ensinamentos do autor Souza e Silva, que correspondem a grandes teóricos na área da fisioterapia geriátrica, com conceitos sobre isso. Na metodologia, abordagem da minha pesquisa é qualitativa, vamos apresentar os tópicos e etapas, enfim, explicar o que cada etapazinha, do seu trabalho correspondeu. Fazer uma espécie de pequeno resumo, entendem? E aí, tendo finalizado esse processo de introdução, como eu falei, ela vai ser reescrita à medida que vocês forem avançando no processo da monografia, do referencial teórico, da metodologia, da análise de discussão, vocês vão também ajustando a introdução. Partindo aqui para o desenvolvimento, correspondendo ao referencial teórico, esse vai ser o momento de usar aquelas análises que a gente fez. Lembra daqueles fichamentos que eu falei nesse instante? Pronto, é agora que a gente vai usar todas aquelas ideias, todos aqueles realces que nós fizemos, aquelas citações que nós selecionamos. É o momento de concatenar as ideias, de introduzir as correntes teóricas sobre o tema, falando os comentários e construindo essa rede de informações e de ideias para traduzir essa informação e esse tema para o leitor. A pessoa que lê tem que entender um pouco sobre o tema. Então, você vai explicar junto com os autores sobre o que você está falando. E aí eu faço um parêntese aqui. O uso da citação e da referência é o que vai evitar a ocorrência do plágio. Então, a ideia é minha ou a ideia é do autor? Se a ideia for do autor, eu tenho que dizer de onde foi que eu tirei. Quem é o autor dessa ideia? Silva, em 2010, E eu coloco o ano e o autor de acordo com a norma de citação, que vocês podem também depois verificar na norma como é que faz essa citação. Mas, assim, o importante é que vocês saibam.
a ideia não foi minha, eu tenho que dizer de onde foi que eu tirei. Se eu não fizer isso, eu estou cometendo plágio, e plágio é uma coisa séria, gente, certo? Então, verifiquem as ideias, organizem as ideias para não ter esse tipo de problema e usem a citação e a referência para evitar esses tipos de problemas. Então, depois de ter feito todo esse processo de organização dos conceitos, dos meus comentários, dos realces, nós chegamos a uma etapa de metodologia, certo? A metodologia, ela corresponde ao caminho que eu vou percorrer para alcançar os meus objetivos. Aqueles objetivos que eu defini lá no começo do planejamento, junto com o tema, junto com a problemática. Pronto, a metodologia vai ser as etapas, serão as etapas que eu vou alcançar os objetivos. Então, onde eu vou aplicar essa pesquisa? Vai ser em um hospital? Vai ser em um lar de idosos? Né? Quem vai ser o meu foco de estudo? Então, são coisas que vocês têm que pensar na prática. Como é que eu vou fazer essa pesquisa? Essa pesquisa vai ser qualitativa? Vai ser quantitativa? Né? Vai depender da natureza de pesquisa também, né? Eu tenho que definir alguns passos, algumas questões para embasar da maneira correta a minha metodologia, né? Conforme eu estava falando aqui, que tipo de instrumentos também de coleta de dados eu vou utilizar? Eu vou utilizar entrevista? Eu posso utilizar questionário, né? E aí, esse instrumento para a coleta dos dados que eu preciso para responder a minha pergunta, ele tem que ter informações que vão me ajudar a extrair esses dados, né? Eu tenho que perguntar a esses pacientes o que eu tenho que perguntar para responder aquele meu questionamento do meu tema, né? Então, essas etapas de construção de um instrumento de coleta de dados também é importante. Saber que tipo de instrumento, para qual tipo de pesquisa. Então, toda essa informação, toda essa escolha vai ser baseada no tipo de pesquisa que nós estamos fazendo, que nós decidimos fazer. Então, em resumo, a metodologia ela vai sempre buscar dados para verificar esse problema, para dar um embasamento do problema. Depois de estabelecer essas etapas de metodologia, nós chegamos ao ponto da análise dos dados. Eu estabeleci a metodologia, os instrumentos, onde é que eu vou aplicar a pesquisa, como é que vai ser. E aí eu aplico a pesquisa, certo? E coleto esses dados. É chegada agora a análise dos dados. Essa análise ela vai consistir em identificar quais as respostas foram obtidas durante essa aplicação do meu questionário, do meu instrumento de coleta de dados. Então, com a identificação dessas respostas, desses dados, eu vou conseguir fazer o link com o referencial teórico. Entendem como as coisas funcionam? Entendem que sempre eu vou ficar indo e voltando e fazendo a amarração do meu dado que eu coletei com o que eu falei lá no momento do referencial teórico, certo? Então, o ideal é apresentar o resultado e fazer sempre uma citação, fazer sempre uma chamada para aquilo que a gente já embasou teoricamente no momento do referencial teórico. Após todo esse processo de embasamento, de análise, é chegado o momento da conclusão. E a conclusão é a síntese de todo o trabalho e apresentação desses resultados encontrados, né? Nós confrontamos os dados de coleta de pesquisa que eu fiz com a literatura. E agora eu falo na conclusão a que ponto eu cheguei. Eu consegui responder aquela minha pergunta inicial? Eu consegui atingir os objetivos que eu tinha proposto para mim? Então, é na conclusão que eu vou fazer essa breve retrospectiva do trabalho e destacar esses pontos, certo? Essas descobertas, esses resultados. E vai ser também um momento de avaliar se os objetivos foram alcançados, como eu falei para vocês agora no começo, né?
Eu consegui responder ou não minha pergunta? Eu alcancei os objetivos ou não? Ok? Eu quis concluir nossa apresentação aqui com um reforço para vocês entenderem a importância de um trabalho monográfico na construção acadêmica de vocês, na construção tecnológica, construção científica da área de vocês, certo? Então, esses trabalhos que vocês fazem, nada mais é que a busca pelos conhecimentos, a aplicação dos conhecimentos que vocês adquiriram em sala de aula, em uma contribuição e avanço científico para a área de vocês. Então, é uma caminhada que realmente, às vezes, não é fácil, e se a gente não escolher um tema que se identifique, fica mais difícil. Por isso, aquela dica de escolher algo que me chama a atenção, de escolher algo que vai acrescentar também para mim, que vai me instigar a curiosidade, vai facilitar bastante todo esse processo, para que ele não seja árduo, para que eles tenha realmente bons frutos, certo? Vou ficar por aqui, apresentando no final aqui só as minhas referências para vocês, esses 2 textos que eu me embasei para fazer essa apresentação, e me coloco à disposição. No começo da apresentação tem meu e-mail, certo? Espero que todos tenham agregado alguma informação, tenham aprendido um pouco agora conosco, né, junto com a professora Andréia também, que é minha orientadora, e estou à disposição para trocar ideias.